Bom dia, desejamos a todos vitória sobre o pecado. Desejamos saúde, vigor a todos os pais, mães e filhos, a toda a família. Que Ele nos ajude, nos abençoe. Somos carentes, dependentes da ajuda de nosso Deus. E damos graças porque até aqui Ele nos tem sustentado. E oramos e desejamos que Ele nos sustente até o nosso último momento, aqui, neste corpo, nesta dimensão. Bem, queremos falar um pouquinho nesta oportunidade sobre a parábola dos lavradores maus. Tomamos, portanto, no Evangelho de Mateus, capítulo 21, começando no verso 33. Ouvi outra parábola. Havia um proprietário que plantou uma vinha, circuncidou-a com um muro, construiu nela um lagar, edificou uma torre, arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se do país. Chegado o tempo dos frutos, enviou seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. Os lavradores, agarrando os servos, feriram a um, mataram a outro e apedrejaram a outro. Então enviou outros servos em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhes o mesmo. Por último, enviou-lhes seu filho, dizendo: respeitarão a meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. Assim agarraram-no, arrastaram-no para fora da vinha e o mataram. Portanto, quando vier o dono da vinha, que fará àqueles lavradores? Responderam-lhe: destruirá de maneira horrível a esses infames e arrendará a vinha a outros lavradores que no devido tempo lhe enviem os frutos. Disse-lhe Jesus: nunca leste nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram, essa se tornou a pedra angular. O Senhor fez isto e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produz os seus frutos. Aquele que cair sobre esta pedra se despedaçará, mas aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas palavras, entenderam que ele falava a seu respeito. Procuraram prendê-lo, mas tiveram medo da multidão, porque o povo o considerava um profeta. Bom, então nós vamos analisando esta escritura, nós vamos perceber que Deus enviou profetas. Deus, desde o princípio, enviou muitos profetas. E eles, como disse o próprio Senhor, eles os afrontaram, eles os espancaram, eles os mataram. Mas por último, então vejam bem que Jesus foi a finalização deste ciclo de enviar profetas. Por último, ele enviou o Filho. Por último,
enviou-lhe seu filho, dizendo: respeitarão a meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. Assim agarraram-no, arrastaram-no para fora da vinha e o mataram. Exatamente Jesus dizendo o que eles fariam com ele. Os profetas vieram amando de Deus. Os profetas vieram para ver se produziriam frutos nesta vinha. Pedro diz na sua primeira carta, no capítulo 1, ele diz assim. Vamos ler a partir do verso 8. Embora não o tendes visto, o amais. A respeito de Jesus. E embora não o vedes agora, credes nele e exultais com gozo inefável e cheio de glória, recebendo o fim objetivo da vossa fé, a salvação das vossas almas. Então vejam neste primeiro versículo. A salvação, é o versículo 9, melhor. A salvação, ela é pela fé. É por graça, é por fé em Jesus. Desta salvação, inquiriram e indagaram diligentemente os profetas, que profetizaram da graça que vos era destinada. Então, recebendo o fim objetivo da vossa fé. Bom, qual o objetivo final? Meu, teu, nosso. É a salvação das nossas almas. Recebendo o fim objetivo da vossa fé. Esse é o nosso objetivo. A salvação das vossas almas. E desta salvação, os profetas que viveram antes de Jesus inquiriram e indagaram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos era destinada. Então eles estavam profetizando da graça que viria. Indagando qual o tempo ou qual a ocasião que o Espírito de Cristo que estava neles indicava ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e sobre as glórias que o seguiriam. Então vejam bem esta parábola. Os profetas falaram. Isaías profetizou sobre os sofrimentos que ele padeceria. Porque a parábola que Jesus estava dizendo àqueles homens, naqueles dias, que ele seria o filho, por último. Ele foi enviado, mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. Assim agarraram-no, arrastaram-no para fora da vinha e o mataram. Eles próprios disseram o que aconteceriam com aqueles homens ali. Agora Pedro está dizendo aqui, aos quais, verso 11, indagando qual o tempo, ou qual a ocasião que o Espírito de Cristo que estava neles indicava,
ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos que a Cristo haviam de vir, sobre as glórias que os seguiriam, aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para vós. Eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas, por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas para as quais até os anjos desejam atentar. Os profetas, eles anunciavam coisas, eles falavam de coisas futuras, que foi revelada a eles, eles viram, mas não eram para si mesmos. Eles não viveram neste tempo, eles viveram antes, mas já falavam disso. O profeta, ele falava do futuro. E estas coisas, eles ministravam, eles não eram para... Foram revelados a eles, eles viram, mas eles não viveram o tempo. Eles indagaram qual seria o tempo, eles desejaram viver neste tempo. Mas para vós eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Então notem bem que o Evangelho, ele já foi preparado lá no Velho Testamento. Eles estavam apontando para este filho que haveria de vir. E este filho veio e nos trouxe à luz, a verdade dele à luz. Agora, vejam o que Pedro também diz na segunda carta. Ele falando, a partir do verso 13: E tendo por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertar-vos com admoestações, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Mas procurarei diligentemente que em toda ocasião, depois da minha morte, tenhais lembrança destas coisas. Não vos fizemos saber o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Pois ele recebeu de Deus, Pai, honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Nós mesmos ouvimos esta voz vinda do céu, estando nós com ele no Monte Santo. E temos ainda mais firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva surja em vossos corações. Então, Jesus estava contando aquela parábola, referindo-se a ele, referindo-se aos profetas que vieram antes dele, aos quais ele próprio disse, no próprio livro de João: A qual dos profetas não mataram os vossos pais? Então ele foi o último a ser enviado. Ele foi o último, o cumprimento de todas as Escrituras. E ele teve que ser sacrificado fora, daquela mesma forma que está escrito. Assim agarraram-no, arrastaram-no para fora da vinha e o mataram. E Paulo diz na carta aos Hebreus, no capítulo 13, a partir no verso 12: E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial,
levando o seu opróbrio. Esta parábola ele estava se referindo a si mesmo. Os lavradores maus, os homens, os ensinadores maus, que não podem se sujeitar aos ensinos, às profecias escritas a nosso respeito. Mas Jesus, conforme Hebreus capítulo 1, cumpriu todo o propósito pelo qual ele veio ao mundo. Então Deus enviou profetas, e a eles rejeitaram. E por último, ele enviou o Filho. E havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, agora a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez o mundo. O Filho é o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. E oramos e pedimos a Deus que abençoe a todos os nossos irmãos, em nome de Jesus Cristo. Amém.